Para o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta informação que foi divulgada recentemente pelo portal OneFootball e também tem outro portal aqui, deixa eu pegar o nome dele certinho, o Sport Witness, que garantiu o interesse de mais dois clubes ingleses na contratação do volante Lucas Rodrigues do Goiás, desta vez sendo as equipes o Aston Villa e também o Newcastle, dois clubes tradicionais do futebol inglês disputando, a contratação do meio-campista de 18 anos de idade do Goiás. Além desta informação, aquela outra que já havia sido noticiada, de um interesse do Brentford, segundo o Iago do Periquito News, houve um interesse da equipe inglesa. Esse foi o clube que fez aquela sondagem oficial. Outro portal também que confirmou o interesse de outro clube inglês foi o portal agência RTI Sports, que afirmou que o Coventry City, também a equipe que subiu para a primeira divisão inglesa agora nesse mês de maio, também tem um interesse na contratação do meio-campista alviverde. Então o Lucas Rodrigues sendo observado por vários clubes da Inglaterra. O único que chegou de fato a apresentar uma sondagem por oferta foi do Brentford. Segundo informações do jornalista Edson Júnior da CBN, esta proposta que estaria sendo estudada pelo clube inglês seria de 6 milhões de euros, algo na faixa de 35 milhões de reais. O Goiás pede uma quantia ainda maior. O próprio presidente do Verdão, Paulo Rogério Pinheiro, afirmou que nada chegou para o Goiás e que, em caso de saída, o clube que tiver o interesse no Lucas Rodrigues terá que pagar uma quantia muito alta. O valor dele hoje de mercado ainda não está atualizado, então se você olha, por exemplo, no Transfermarkt, ele está avaliado em 150 mil euros, aquele jogador como se tivesse acabado de subir para o profissional. Porém, bastou no elenco profissional do Goiás 21 jogos para o Lucas Rodrigues já cogitar ser vendido como a maior transferência da história do Goiás em reais. Esses 6 milhões de euros daria aproximadamente 35 milhões de reais. E vale lembrar a importância também do momento certo da escalação. Vocês lembram o Lucas Rodrigues quando ele foi escalado a primeira vez pelo Goiás? Foi lá contra o América, aquele jogo na Série B com o Wagner Mancini. E foi muito mal o Lucas Rodrigues, para você ver o tanto que o futebol ele tem dessas. Tanto é que ele apareceu naquele jogo contra o América, foi titular no primeiro tempo, jogou 45 minutos, levou um cartão e só voltou a aparecer no Goiás, na equipe principal, na Série B, olha, depois de muito tempo. Deixa eu pegar aqui exatamente para vocês qual foi o jogo que ele entrou. Foi contra o CRB? Não, contra o Atlético Goianiense, no dia 30 de setembro, ou seja, ele ficou sem participar pelo Goiás após um primeiro tempo ruim na sua estreia como profissional, de abril até setembro. Então o futebol ele tem dessas. Ele faz uma grande pré-temporada e ganha completamente a posição no meio de campo nesse ano. Apesar da lesão, voltou muito bem, fez bons jogos, desde o jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil vem sendo um titular, fez uma grande partida também no Mineirão. Esse valor de 35 milhões de euros para mim ele é baixo. O Goiás ele consegue um valor ainda melhor pelo jogador, tem só 18 anos de idade. Entretanto, não é uma quantia para ser desprezado. O Goiás tem dificuldades financeiras muito grandes. Se o Lucas Rodrigues sair agora, o Goiás ele tem dentro do seu elenco outros jogadores aceitáveis. Não estou querendo dizer que não vai fazer falta. Faria e faria muito. Só que não é um valor que eu, por exemplo, descartaria. O Goiás precisa sim de uma quantia. Para as transferências no futebol inglês tem toda aquela questão do jogador já ter um certo ranking de aparições, seja na primeira divisão nacional ou na seleção brasileira. Isso o Lucas Rodrigues acaba não tendo. Vamos ver se ele vai ser convocado para a seleção sub-20 em breve. A tendência é que sim, pode ajudar nele nessa necessidade de um certo carimbo que precisa para defender os clubes do futebol inglês. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos ver se pode aparecer uma proposta oficial para o Verdão nesta janela de julho, quando reabre para negociações internacionais também. Agende a sua higienização com desconto especial vindo aqui pelo Goiás News, pelo WhatsApp da AMX. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Higienização e proteção de estofados, lavagens de tapetes, cortinas, limpeza pós-obra, restauração de pisos e muito mais em um só lugar, com atendimentos em toda a Goiânia e região metropolitana. O WhatsApp da AMX é o
8609 4451. Assim também como a RJC Assessoria Contábil, o seu negócio em boas mãos. Você sabe o que é a tributação invisível? Você paga impostos sem perceber, com os alimentos, no ICMS, internet, combustível também com PIS e CONFIS. A única saída para isso é o planejamento inteligente. Entre em contato agora mesmo com os profissionais da RJC e tire as suas dúvidas. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode acessar também o site, que é o www.rjcassessoria.com.br. O Coritiba lá no Couto Pereira pegou tudo, na Copa Verde também contra a União de Rondonópolis foi muito bem, então eu não tenho essa preocupação no gol. Para mim sai um goleiro nota 8,5 no futebol mundial e vai um goleiro nota 7, 6,5, tá? Acho que assim, não, tem uma diferença, claro, mas não é ao ponto de se preocupar. Se o Goiás tivesse ainda na Copa do Brasil e o próximo adversário fosse o Palmeiras, aí até a gente poderia ficar assim, putz, agora sem um Tadeu vai ser complicado. Mas para a Série B, acho que o Thiago Rodrigues tem experiência, tem qualidade para isso, e o Goiás tem bons treinadores de goleiros, né? Então pode observar que geralmente o nível ele se mantém, tá? Uma pena para o Tadeu, logo na melhor partida dele na temporada pelo Goiás, um lance ali já nos acréscimos. Infelizmente o futebol tem dessas. O Tadeu que teve outras lesões já no Verdão, então assim, não é o fim do mundo, faz parte. Teve uma pequena lesão lá em 2023, né? Naquela época na Sul-Americana, lembro, eu estava lá na Argentina naquele período, fui no jogo Goiás e Ginásio, ele estava com a mão enfaixada, né? Mas foi algo mais curto, tanto é que naquele ano ele jogou 65 vezes ainda. 2021, né? Ele teve também uma lesão, que foi aquela... aliás, 2020, né? Aquela lesão também na mão, né, que ele ficou um tempinho fora. Marcelo Rangel entrou, fez boas partidas contra o Atlético Mineiro, por exemplo, na Serrinha. E lá em 2019 também ele ficou um período fora, que foi naquele jogo contra o Palmeiras, né, que ele teve uma pancada na cabeça, né. Então assim, faz parte, o goleiro ele está numa posição muito difícil. Boa recuperação para o Tadeu, tomara que não seja mais nada grave do que isso e que ele consiga voltar em um período mais curto, né. O Lourenço e o Felipe Machado, a tendência é que só voltasse lá no final de junho e já estavam à disposição no último clássico contra o Vila. Quem sabe o Tadeu a gente tem essa notícia positiva também. Quero falar agora sobre um outro assunto, ainda envolvendo o Tadeu, mas com essa repercussão, né, um grande jogo do Goiás, a exibição do Tadeu também espetacular contra o Cruzeiro, fica aquela questão de muitos torcedores, né, infelizmente para os clubes fora do eixo eles só... dão a devida atenção a alguns bons destaques, a alguns jogadores, quando estão de fato jogando contra os clubes do eixo. Será que o Tadeu foi injustiçado de não ter sido convocado para a seleção em nenhum momento, tá? Nem sequer um amistoso ou algo nesse sentido? Assim, eu não vou dizer injustiça, porque o Brasil ele sempre teve goleiros muito bons, né? Se a gente estivesse falando de uma era de escassez de goleiros, eu até colocaria desta forma, injusto, tá? Mas eu acho que um que foi muito injusto foi o Fábio, né? O Fábio pegou ali uma safra bem pior de goleiro e não foi convocado como deveria. Porém o Tadeu, eu vejo que se ele tivesse, né, o Hugo Souza no Corinthians, por exemplo, bastou um ano bom em 2024, ele já estava sendo convocado, né? E lembrando, o Hugo Souza ele foi procurado pelo Goiás e quase foi contratado lá em 2023 para a Série A para ser o reserva do Tadeu. Então assim, um goleiro que basicamente em 7 meses, 8 meses chegou na seleção brasileira. Gosto muito do Hugo Souza, goleiraço. Mas será que é tão melhor do que o Tadeu assim? Se fosse o Tadeu, né, no lugar, se fosse o Hugo Souza no Goiás, ele seria convocado? Eu tenho absoluta certeza que não. Tá? O Bento vive uma fase muito ruim. É de fato um goleiro que eu não chamaria. Tá? Até pensei que seria um certo tipo de perseguição, né, para querer colocar um jogador do Corinthians na Copa. Mas não, né, para quem acompanha um pouquinho mais do que vem acontecendo lá na Arábia Saudita, o cara vem falhando quase que todo jogo, né? A tendência é que a lista da seleção para a Copa seja essa, né? Com o Alisson, o Bento e também o Ederson. O Ederson também não faz uma temporada muito boa até agora, não. Os outros que estão na lista, nessa pré-lista do Ancelotti, o Hugo Souza, o John também, no Nottingham Forest, e o Everton, né, do Grêmio foi o outro nome, acho que uma lista justa pelo que apresentaram nos últimos anos. Mas fica sendo essa pergunta, né? Será que nunca pode convocar um jogador, um bom destaque do Goiás na Série A, um bom destaque do Bahia, né? Não pode ir para a Copa? Será que a gente está ainda com a cabeça nos anos 90? Eu acho que para muita gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, da CBF, ainda está. Agende a sua higienização com um desconto especial vindo aqui pelo Goiás News com a AMX. Por lá